Olá, gente querida! Hoje é dia 16 de julho, quinta-feira, festa de Nossa Senhora do Carmo. Nós contemplamos toda a espiritualidade carmelita, associada também ao profeta Elias, ao Monte Carmelo. Carmelo significa um lindo pomar, a vinha de Deus, um ambiente prazeroso e aprazível, num contexto de muita aridez, de muita secura. E aí, em torno do Monte Carmelo, em Israel, nasce esta espiritualidade vinculada à ordem carmelitana. Nós então pedimos a graça ao Espírito Santo de Deus de construir em nossa existência um Carmelo, um pomar, esse lugar aprazível onde se revela o amor generoso de Deus. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 12, de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e os seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos Jesus falando às multidões e a sua mãe e os seus irmãos que chegam e estão do lado de fora, fora dessa roda de discípulos, fora desse ambiente onde estão os discípulos e as multidões que escutam o Senhor. Portanto, a mãe e os irmãos estão fora, os discípulos estão dentro, estão no círculo próximo a Jesus. A pergunta de Jesus é: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E a sua resposta é, apontando para os discípulos: eis minha mãe, eis os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Portanto, o que está por trás do Evangelho de hoje é a relativização do critério de sangue para a valorização do critério de pertença espiritual ao círculo dos discípulos de Jesus. Vamos então tentar compreender esses elementos que o Evangelho de hoje nos oferece. Primeiro, é importante conhecer qual é a estrutura social do tempo de Jesus. A estrutura social do tempo de Jesus é a estrutura clânico-tribal. A família é muito importante. O clã é muito importante, ou seja, a família alargada. O clã é a família que não é simplesmente a família nuclear, o pai, a mãe e 3 filhos. O clã envolve os sobrinhos, os primos, os tios, os avós, os parentes mais distantes. Portanto, a estrutura da terra de Jesus, no tempo dele, é uma estrutura social baseada no clã e na tribo. Nessa estrutura social, o sangue
o laço sanguíneo é fundamental. Nas sociedades tribais, o laço de sangue é fundamental. Em Israel, por exemplo, havia no Antigo Testamento a figura do Goel. O que era o Goel? O que significa a palavra Goel? A palavra Goel significa o resgatador. Tanto era o vingador de sangue, portanto, se alguém matar ou ferir alguém da minha família, o Goel, o vingador de sangue, deve fazer a vingança. Deve também matar ou ferir alguém daquela outra família. Com o passar do tempo, o Goel se tornou simplesmente o resgatador das dívidas. Alguém da família ficou empobrecido, teve que vender algum filho como escravo. Então, o Goel é alguém que tem mais condições econômicas e ele tem a tarefa de resgatar aquele parente da situação de escravidão ou de uma dívida profunda. Mas percebam, o laço de sangue é o critério fundamental que demarca a missão do Goel. É importante também dizermos uma palavra sobre esses irmãos de Jesus. Na história do cristianismo, já houve muitas interpretações para os irmãos do Senhor. Elvídio, por exemplo, também seguido por Tertuliano, eles compreendiam que a expressão irmãos de Jesus, esta expressão se referia aos irmãos de sangue. Depois veio a postura, a posição de Epifânio. Epifânio interpretava os irmãos de Jesus como sendo filhos de um primeiro casamento de José. Jerônimo interpretava a expressão irmãos de Jesus como sendo os parentes do clã, isto é, os primos, sejam os primos de sangue de Jesus, filhos de Maria de Cleofas, sejam os parentes no sentido amplo da palavra. Aliás, o termo ar, em aramaico, significa tanto os irmãos de sangue, como também os parentes, e pode até significar os compatriotas, seja do mesmo grupo religioso, do mesmo grupo político ou até da mesma nação. Essa discussão sobre os irmãos de Jesus ganhou grande peso por ocasião da discussão sobre a virgindade de Maria Santíssima, especialmente no século IV. Na Igreja Católica, nós interpretamos a expressão irmãos de Jesus no sentido lato, no sentido amplo da palavra. Para nós, a virgindade perpétua de Maria Santíssima é uma verdade de fé. Portanto, os irmãos de Jesus não seriam filhos de Maria, mas seriam irmãos no sentido amplo da palavra. Contudo, isso nem é a coisa mais importante no trecho do Evangelho de hoje. A coisa mais importante no trecho do Evangelho de hoje, ou seja, o acento fundamental é sobre a nova família de Jesus. Qual é o critério de constituição desta nova família de Jesus? O cumprimento da vontade de Deus. Portanto, a oposição entre aqueles que estão dentro do círculo do discipulado e aqueles que estão fora ou as multidões, o critério fundamental de ingresso, de entrada nesse círculo dos discípulos de Jesus é o cumprimento da vontade de Deus. Os discípulos, portanto, passam a constituir a família de Jesus. O laço de sangue é relativizado, o prestígio pelo sangue é relativizado e, de certo modo, ganha assento e força, ganha a importância maior para Jesus o laço do discipulado, o laço da obediência à vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus é o critério fundamental para Jesus. Num determinado momento, Jesus abandonou a sua família de sangue, deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum,
não se sabe muito bem se a sua mãe foi morar com ele, não se sabe muito bem se José já havia morrido, porque o Evangelho não é um livro de história, não é uma biografia, não é importante para o Evangelho esse detalhe. O que se sabe, contudo, é que num determinado momento, Jesus relativiza a sua família de sangue e passa a se dedicar completamente à sua missão. De certo modo, ele foi incompreendido pelos seus parentes, foi até rejeitado. Alguns dos seus parentes achavam que ele estava louco, que ele havia perdido o juízo, mas Jesus constitui uma nova família e ele permanece firme no seu intento, no seu desejo missionário. Então, esta nova família que Jesus constitui em torno de si é caracterizada não mais pelo laço ou pelo prestígio de sangue, mas agora essa nova família é caracterizada pela adesão existencial, pela escolha pessoal e pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Nasce então essa nova família do Filho, que é Jesus Cristo. Maria Santíssima se torna importantíssima nessa nova família. É bom não esquecer que Maria Santíssima diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Tudo em Maria aconteceu segundo a palavra de Deus. Ela se torna a primeira discípula por excelência. Ela é a discípula fiel. Ela foi a primeira mestra de Jesus e depois ela se torna a primeira discípula. Peçamos então ao Senhor nosso Deus neste dia, rezando com essa palavra da Escritura e querendo também praticar essa palavra. Peçamos duas coisas: uma bênção especial para a nossa família de sangue, não porque é a nossa família, não porque são os nossos parentes, mas para que eles sejam cada vez mais discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Amem o Evangelho e procurem viver segundo a palavra de Deus. E segundo, para que nós desejemos cada vez mais fazer parte dessa nova família de Jesus, fundamentada não no laço de sangue, mas no cumprimento da vontade do Senhor. Um abraço a você, até amanhã, que Nossa Senhora do Carmo nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos conduza ao seu Filho Jesus. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.